Hoje o nosso tema é vidas sucessivas. É Jesus que fala e é João que nos conta no capítulo 3, versículo 7. Não te admires de eu te haver dito, vós deveis nascer de novo. A gente sabe que as lições evangélicas, são sempre oportunas e bastante necessárias. E Cristo, ele nunca lançou palavras ao vento. E esse versículo de hoje, que nós vamos refletir juntos, é uma passagem aonde Nicodemos vai visitar Jesus. E Nicodemos era um dos principais judeus, um dos 70 da Suprema Corte Judaica, lá no Sinédrio, era um fariseu muito respeitado, E ele vai de noite conversar com Jesus. E aí, ele reconhece que Jesus é o enviado de Deus pelos sinais dele. Ele diz assim, que ele não poderia fazer o que fazia se não fosse o enviado do mestre. E aí, Jesus fala para ele assim, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Muito bem. Esse versículo, que não é o que nós estamos estudando, é um pouco acima, é um versículo bastante interessante, porque realmente nascer de novo não pode ver o reino de Deus, é porque o reino de Deus é um reino de felicidade. Então nós precisamos crescer, nós precisamos evoluir, nós precisamos pegar todo o ensinamento do mestre e não só conhecer, mas fazer a mudança interna. A partir do momento que nós começamos as nossas transformações, nós vamos nos elevando espiritualmente. O reino de Deus não é um lugar que a gente possa palpar. O reino de Deus está dentro do nosso coração. Nós podemos viver aqui, aonde nós estamos, na terra, fazendo as coisas que fazemos no reino de Deus. Quando nós estamos seguindo o exemplo que Jesus nos deu, o amor, Muito bem, essa é uma interpretação desse versículo acima. Mas olha bem, é nessa hora que Nicodemos, então, ele pergunta para Jesus, mas como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? E aí no versículo 7 é que tem esse que nós estamos refletindo hoje, não te admiras de eu te haver dito, importa-vos nascer de novo. É bem claro que naquele tempo, em que nós, seres humanos, ainda tínhamos uma espiritualidade extremamente limitada, o mestre não poderia explicar completamente todas as coisas, porque nós não compreenderíamos. Tipo, você querer ensinar para uma criança, a equação do segundo grau quando ela ainda está estudando a tabuada. Então, nesse momento, tem que deixar a base, a estrutura, se fixar esse aprendizado para que tenha, então, capacidade de ir mais além no aprendizado, certo? Isso nós estamos falando matematicamente, mas naquela época também. Jesus trouxe o amor, para que nós pudéssemos criar as bases para a evolução espiritual e compreender outras coisas, certo? Mas nesse caso especificamente, embora muitos queiram interpretar diferente, Jesus foi bem claro. Tanto é que no versículo 12, ele fala assim para Nicodemos, se tratando de coisas terrenas, você não crê? Como que você quer crer se eu te falar de coisas celestiais? E aí ele diz, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Percebem? Aqui já é uma coisa mais profunda, Ele realmente está falando em renascer, voltar. Por quê? Lá no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel diz assim, abre aspas, a reencarnação é lei universal. Sem ela, a nossa existência seria um turbilhão de desordem e também de injustiças, Primeiro, universal significa que não é única e exclusivamente do planeta Terra. Significa, ele mesmo diz que tem na casa de meu pai há muitas moradas, Ou seja, existem outros planetas que estão no mesmo estado evolutivo como o nosso. Nós estamos no mundo de provas e expiações,
ainda estamos extinguindo karmas, né? Ou escolhas sombrias de outras vidas nesta atual e nas próximas a seguir. E provavelmente, né, existem outros planetas que também estão nesse mesmo processo. Mas graças a Deus, há alguns séculos, né, nós estamos fazendo já a transição desse planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Está lá escrito nas bem-aventuranças: os mansos e os pacíficos herdarão a terra, né? E aqueles que não, eles terão que mudar de escola. A terra é uma escola. Vão mudar de escola, né? Aprender e voltam para cá. Ou vão para outros lugares também, né? Muito bem. Mas Emmanuel, quando ele fala, né, na reencarnação ali universal, e que se a gente não tivesse a reencarnação seria um turbilhão, ele usa, de desordem e injustiça, é porque se nós olharmos numa única vida, nós não aprendemos tudo, não é verdade? Nós não experienciamos várias coisas numa mesma vida, até mesmo numa profissão, né? Se você é médico, você vai se especializar em uma das milhões que hoje em dia existe dentro da própria medicina. Se você é arquiteto, se você é engenheiro, se você... Hoje então tem milhões de profissões diferentes, né? A gente não consegue experienciar tudo dentro de uma mesma profissão. E a injustiça estaria, por que aquela criança nasceu hidrocéfala e o outro nasceu perfeito? Por que essa criança nasceu cega e essa aqui tá vendo? Uma surda e outra não surda. Qual a preferência que Deus tem? Porque uns nascem, né, com dificuldades e outros nascem perfeitos. Seria uma injustiça, não é mesmo? Pois é, o Pai nos permite que nós troquemos de vestimenta carnal e voltemos, olha como Emmanuel fala, para o palco da atividade humana. Deus identifica as nossas necessidades e vai nos reunindo periodicamente pelos laços consanguíneos ou não, não é? Você pode nascer de uma mãe e ser adotado. Pode acontecer coisas naquele início de vida que você vai ser criado por um vizinho, por um pai, o tio, né? O pai somente, a mãe somente, ou o tio, ou a prima, ou a vovó, não é? Então, nós estamos na família certa, com as pessoas certas, em todos os momentos da nossa vida. Nada é por acaso. Tudo tem um porquê, e esse porquê é para que nós aprendamos a nos amar. Aprendamos a lei do amor. E nós temos, pela bênção do Pai por nós, aquele temporário esquecimento. Imagina a gente amamentando um filho sabendo que ele nos matou na outra vida. Ou ao contrário, a criança saber que aquela mãe ou aquele pai ou aquele irmão o matou na outra vida. Então o esquecimento é uma bênção para que nós comecemos uma nova etapa, limpa, guardada ali no subconsciente, quietinha, dando oportunidades a novas experiências que tragam o amor. Às vezes, só quando a gente desencarna é que a gente observa, né? Nossa, eu acabei de descobrir que fulano fez isso comigo na outra vida, mas olha, nessa vida ele fez isso. E aí o perdão acontece. Às vezes precisa esperar, né, o desencarne. Mas às vezes ao longo da própria vida, o amor floresce entre aqueles dois que antes eram inimigos. O amor é o estágio mais elevado de sentimento. Nós somente atingiremos a plenitude quando nós aprendermos a amar integralmente. E quando a gente fala de laços familiares, né, como em tudo na vida, nós precisamos desaprender comportamentos do passado e partir para outros que vão funcionar melhor. E a gente precisa ter isso em mente, a fim de que a gente evite prejuízos, como diz Emmanuel, na terra de nós mesmos. E acabamos dizendo aquelas frases, né? Ah, se eu pudesse voltar no tempo.
Ah, se aquela pessoa não estivesse aqui, eu fiz tanta questão de coisas que não precisava, briguei por besteiras, agora ela não tá mais comigo. Ah, se eu tivesse agido de uma maneira diferente. Pois é, para que a gente evite esse prejuízo, como o próprio mestre, reconciliai-vos enquanto estáis a caminho. Oportunidades. Emmanuel, em Fonte Viva, ele fala de uma forma extremamente poética, ele diz assim, olha que linda essa frase, ele diz assim, a natureza apresenta preciosas lições, sucedem-se anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos. Lindo, né? Vou repetir. A natureza apresenta preciosas lições. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos. Dispondo assim, gente, de 365 ocasiões de aprendizado e de recomeço. Podemos renascer todos os dias, transformando os desafetos de outrora em amigos de ideal. Cada hora, usando o entendimento espiritual, nós podemos, como diz Emmanuel, desenovelar o coração. O nosso coração está enovelado com mágoas, ressentimentos, ódios, raivas, desejo de vingança. Isso enovela no nosso coração. Os sentimentos ficam petrificados, cristalizados na mágoa. E isso não só machuca e adoece a gente, como impede que nós possamos dar um passo adiante na nossa evolução espiritual. E ele diz, basta boa vontade. E esse entendimento espiritual que nós estamos juntos fazendo hoje, né? Porque assim nós vamos olhar as situações como oportunidades maravilhosas. Nós não vamos deixar para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Existe 24 indivíduos no plano espiritual que gostariam de estar tendo a mesma oportunidade. Às vezes, para juntar um grupo numa mesma família, leva séculos. E nós estamos desperdiçando essa oportunidade, esse trabalho maravilhoso dos auxiliares de Jesus e nos colocar todos juntos? Pois é. Viemos repetindo, vez por vez, a diversas encarnações, os mesmos atos. Por isso, sem que a gente se aperceba, nós mesmos é que vamos criando à nossa volta as condições exatas para o nosso autoaprimoramento. Cada um de nós, diz Emmanuel, recebe o que busca pela vida fora que dispõe a viver. Não é assim? Quando nós somos jovens, né, nós às vezes acreditamos que o fígado não vai ficar doente se a gente tomar muita bebida alcoólica por muito tempo, não é? A gente acha que o pulmão da gente vai ficar bonzinho fumando, não é verdade? A gente acha que o nosso cérebro não tem problema nenhum usando algumas outras drogas que alteram, né, ou a parte da nossa neurocognição. A gente só vai descobrir lá pelos 40 anos. Aí a gente começa a colher as consequências das nossas próprias escolhas. Nós estamos falando aqui da mesma vida, não estamos nem falando de outra, estamos falando nessa. Eu vou repetir essa frase de Emmanuel, cada um de nós recebe o que busca pela vida fora, que se dispôs a viver. Então são escolhas nossas. Mas quando nós sairmos dessa reflexão, nós precisamos entender que nada é por acaso, que o Pai nos ama incondicionalmente. Ele não vai amar a gente amanhã mais do que ama hoje, ele nos ama. Sem um se na frente, né? Se você... Não, ele nos ama incondicionalmente, ele sabe das nossas dificuldades, das nossas fragilidades, do nível de entendimento da gente, né? E aí, a lei dos afins nunca erra no trabalho de uniões no seio familiar. Chegou o momento agora da gente despertar esses sentimentos que nos propiciem realmente a atrair a felicidade para as nossas vidas. Porque a felicidade é o amor. Ninguém pode estar feliz com ódio, raiva, mágoa e ressentimento. Se a gente quer realmente atrair a felicidade verdadeira, né, nós precisamos compreender essa lei dos afins. Deus nos ama tanto
que estabelece infinitas oportunidades para que nós possamos viver o amor em todas as suas modalidades. O amor é diferente. Através das encarnações sucessivas, nós vamos aprender esse amor até que ele se torne integral. Porque o amor, por exemplo, de um pai que provê a sua família, que se sacrifica. Antigamente o pai saía antes do sol nascer e voltava depois, né, trazendo o dinheiro para o alimento, para pagar os médicos, a escola, o uniforme, né? Todas as coisas, né, que a gente dizia isso um tempo atrás. Hoje em dia a gente está trabalhando online, home office, como diz aí, né? Mas os pais trabalham, tanto o pai como a mãe. Às vezes, horas e horas diante de uma tela. Às vezes não tem horário nem para almoço. Às vezes trabalha de madrugada. Mas esse amor do sacrifício, eu faço isso porque eu quero, né? Como um pai, poder proporcionar a melhor escola, estudos, livros, quem sabe algum dia ele possa fazer isto ou aquilo. Então, são esse tipo de amor da provisão, seja ele para um pai ou para uma mãe, é um tipo de amor que nós vamos desenvolver. Se a gente vier numa única encarnação e não se casar, e se a gente vier numa única encarnação, casa, mas não tem filho, a gente não vive esse amor. Percebem como a gente precisa de algumas encarnações para vivenciar essas diferentes facetas e modalidades desse amor? Como uma mãe, o parto, a hora do parto, toda a gestação, toda aquela barriga crescendo e aqueles sonhos por aquela vida, né? Aquela alegria na hora, o parto dói, mas quando a gente recebe a criança no colo, é uma alegria que não tem outra, não é verdade? Aí nós colocamos ao seio para amamentar, aqueles olhinhos olhando pra gente. Não é lindo? Esse é um tipo de amor que nós precisamos também vivenciar. E se a gente vier como homem numa encarnação, na outra precisa talvez vir como mulher, para também sentir esse lado mais feminino, mais afetivo, mais com a preocupação em outros olhares que a gente precisa desenvolver, né? Também como espírito. Percebe? Esse amor é um amor único. A mãe alimenta materialmente, mas também espiritualmente, até o último dia que ela suspira aqui na Terra. Pois é, um cuidado, né? Nós não estamos falando aqui de gênero, nós estamos falando de experiências mesmo, né? E aí pensa no amor de avó. Imagina se a gente não tem filho, ou se esse filho não quer ter netos, né? não quer ter filhos, você não tem neto. Mas se você vem numa experiência em que você vai ser avó, é outra coisa, né? É maravilhoso você olhar aquela criaturinha tão pequenininha, filha do seu filho, da sua filha. Aí você vai, né, mimar, que vó mima mesmo, né? É um amor completamente diferente. Deve ser, eu não tenho ainda netos, mas deve ser uma gostosura ter os netos, né? Pois é, o amor de cônjuge, do companheiro, a companheira, nós vamos visualizando, vivendo mil e umas experiências, alegrias, né, dificuldades. E o nosso corpo físico vai envelhecendo, vai tendo marcas, vai acumulando cicatrizes. Mas nós podemos viver esse amor diferente, que é um amor completamente diferente de ser pai, de ser mãe, de ser avó. Esse amor entre duas pessoas é um amor que a história da vida em comum deixa marcas e ambos olham com amor e admira essas marcas. Não há necessidade de fazer plásticas, porque aquilo conta, cada marquinha, cada cicatriz conta a história em comum. Então a gente olha e fala assim, nossa, você tá grisalho, hein? Mas tá mais bonito ainda. Não é? São coisas que a gente vai vivendo esse tipo de amor completamente diferente dos outros. Pois é. O amor de filhos. Sabe aquele amor que você olha para o seu pai ou a sua mãe, que já estão numa idade bem avançada, que repete as mesmas coisas várias vezes, mas você lembra que talvez para eu aprender a amarrar o laço do meu sapato, do meu tênis, eles tiveram muita paciência. Quando eu larguei as fraldas, fiz xixi aqui, ali e acolá, e eles tiveram muita paciência
Percebe? O amor desses filhos com gratidão, preenchendo os seus pais na velhice de cuidados. São amores assim que nós vamos vivenciando há várias e várias vidas. É a lei bendita que nos proporciona voltar quantas vezes forem necessário para experienciarmos o amor em todas as suas modalidades. Somos atraídos uns pelos outros, evoluindo juntos. E hoje nós estamos descobrindo como nós podemos dar significado e utilidade às nossas vivências, intrinsecamente ligados, quebrando, diz Emmanuel, as algemas de desamor e entrelaçando-nos em laços perfumados de amor. Como disse o nosso doce Rabi da Galileia, Jesus, ele disse: amar ao próximo como a si mesmo. Mas em nenhum momento, gente, Jesus falou pra gente: amai as virtudes do próximo. Jesus queria dizer: amar o próximo como ele é, com as suas sombras, suas fragilidades, suas dificuldades, suas possibilidades, tal qual como nós o achamos no momento em que nós nos reencontramos. Pois é, a história nossa é mútua. Nós nos atraímos um ao outro para que nós coloquemos ponto final em sombras do passado e acendamos a luz nessa nova relação, nessa nova maneira, né? Como ele diz, vivendo novamente, renovando, nascendo de novo uma nova relação na história mútua. Amar como gostaríamos que nos amem. Claro, quando a gente tem alguém que a gente está vivendo, né, de uma forma conjugal, a gente fala assim: ai, você tem que me amar do jeito que eu sou, é assim que a gente fala? Ai, você tem que me aceitar assim, me amar a despeito de, apesar de. Mas não é só para o outro aprender a nos amar, mas nós também precisamos amar desse jeito. Não esqueçamos que a tentativa de aprendizado em qualquer situação, ela é muito difícil. A gente tem que fixar o aprendizado, tem que repetir esse aprendizado várias vezes. E nada é de um dia para o outro, não é verdade? Às vezes nós temos que vir algumas vidas juntos até que nós aprendemos a nos amar integralmente, né? Na elevação espiritual, infelizmente não tem um elevador que a gente lá no térreo aperta e já está no 10 e rapidinho sobe, né? Na evolução espiritual tem que ter muito boa vontade, é um patamar por patamar, um degrau por degrau, exige, né, muita boa vontade, muita perseverança, muito sacrifício, muita abnegação, mas principalmente muita tolerância, né? Então não nos esquecemos que todos nós temos uma história no passado. Nós colhemos areia no deserto em que nós mesmos escolhemos andar. Um passado às vezes de sombras, de escolhas que nós não queríamos ter feito. Hoje, com a nova experiências que nós vivemos, com o novo entendimento, nós olhamos e falamos: nossa, como eu pude fazer isso naquela vida, né? A gente teve que evoluir para compreender, né, que naquele momento eu fiz aquilo que eu podia fazer com o entendimento que eu tinha e me perdoar. Mas também ao outro também. Lembrar que ele também tinha experiências, entendimento, né? Naquele momento podia agir só daquela forma, mas também assim como ele também viveu outras experiências e aprendeu. Cada um anda segundo a sua própria luz, cada um tem o seu tempo de amadurecimento. Quando nós começamos a compreender isso, nós começamos a olhar as pessoas que caminham conosco de uma maneira diferente. Mas ainda bem, graças a Deus, nós temos a bênção do esquecimento. Mas se você parar para pensar um pouquinho, quantos serão que nos toleraram para que nós pudéssemos ter a bagagem espiritual que nós temos, né? Pois é, estamos todos caminhando para um amor sem fronteiras. Esse é o objetivo maior. Somos feitos simples e ignorantes e através das várias e várias encarnações, nós vamos desenvolver esse amor sem fronteiras. Aquele que a gente ama porque quer amar e não porque merece ser amado. É o chamado amor ágape. Ainda não estamos nesse tipo de evolução, mas esse é,
né? O goal, o objetivo, né? Aquilo a qual todos nós estamos aqui trabalhando para desenvolver, o amor em que eu amo porque eu quero amar e não porque o outro mereça ser amado. Tem uma frase que Emmanuel diz muito bonita, que ele diz assim: espírito algum evolui sozinho, havemos de nos agrupar. Então, como que a gente vai aprender se a gente não se agrupar, não se juntar? Então, aí ele termina assim: os fios de uma roupa disperso não podem formar um agasalho. Nós precisamos ter esses relacionamentos familiares juntos. Vamos nos dar as mãos. Somos companheiros de viagem nas milhas das vidas sucessivas, aperfeiçoando o amor, vivendo todas as suas modalidades para que a nossa caminhada até Deus seja cada vez mais suave. Então, transformemos a atmosfera do nosso lar numa oportunidade, mas uma oportunidade de crescimento. Jesus nos disse uma frase que toca profundamente a nossa consciência. Quem nos conta é Mateus, no capítulo 5, versículo 41. Ele diz assim: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. O que Jesus quis dizer, gente? É ter disposição plena para a gente compreender. Mas veja, compreender não é compactuar com os erros do outro. Nós podemos manter o nosso próprio ponto de vista. Podemos aceitar as reações alheias sem nos aborrecer e sem condená-los. Tem um simpósio de Divaldo Pereira Franco que ele diz assim: o mal que os outros me fazem ou parece fazer não me faz mal porque não me torna uma pessoa má. Somente o mal que eu quero fazer, pretendo fazer, através dos pensamentos, eu já estou criando mal para mim, porque eu estou sendo uma pessoa má. Isso aí é que me faz mal. Por quê? Porque antes de eu fazer o mal para outra pessoa, eu já comecei a ter um desequilíbrio psíquico, né? E, consequentemente, eu altero bioquimicamente o meu corpo e aí acabo tendo sintomas e com o tempo e a repetição eu acabo adoecendo fisicamente. Percebem? É só o mal que eu faço, ou estou planejando fazer, ou estou pensando na minha mente é que me faz mal. E ele continua, né, o Divaldo: o meu eu está fora do alcance de qualquer agressão, de qualquer ofensa e de qualquer vulneração que venha de fora. Olha como ele explica. Nós só podemos ser ofendidos por nós mesmos e unicamente por nós. Por quê? Se alguém disser uma coisa para mim que eu não concordo, que eu acho que aquilo não é verdade, aquilo não vai me fazer nenhum mal, eu não vou nem pensar. Mas se eu tiver em dúvida, começar a achar que isso é verdade e agir da forma como ofendido, eu já comecei a adoecer. Percebe? Então sou eu mesma que, quando aceito, quando acredito, quando fico injuriada, sendo uma injustiça, começo a ficar ofendida, com raiva, com mágoa, eu que me ofendi. Foi eu que causei problema em mim mesmo e não o outro. Entendeu? Eu achei bárbaro essa explanação do Divaldo Pereira Franco. E só chega o nosso conhecimento, gente, ou alguma vivência que nós tenhamos que viver, que contribua para o nosso aprendizado. Nada, de novo, nada é por acaso. Sintonizemos nesses momentos mais difíceis, né, de relacionamento com as pessoas, com o nosso anjo guardião, nosso mentor espiritual, com os benfeitores de luz, com Jesus. É a hora da prece, é a hora em que a fé se abre, floresce, né? É isso, nós precisamos nesses momentos nos ligar a bons pensamentos, sentimentos, a espíritos que possam nos auxiliar, espíritos de luz, certo? Então busquemos o entendimento espiritual da oportunidade também, que nessas situações em que nós estamos como vítimas, né? Na verdade, nós estamos tendo a oportunidade de sair da posição de algoz, de outrora, de outra vida, das escolhas que fizemos para sermos agora a vítima. Isso é uma oportunidade bendita. Nesse momento,
Nós temos que agradecer, compreender que é melhor que nós sejamos vítima do que algoz. E que se eu estou sendo nesse momento vítima, eu talvez tenha sido o algoz dessa pessoa ou de outro. E nesse momento estou tendo a oportunidade de aprendizado, de vivenciar aquela situação. E se a gente usar de indulgência, de perdão, de compreensão, nós vamos mudar tudo a nosso favor, não é? A gente pelo menos não vai repetir os feitos que nós fizemos, as escolhas de outrora. E assim nós vamos renovando, trazendo o reino de Deus cada vez maior para dentro de nós, renovando as nossas ações, fazendo, plantando no tempo, né? Para que futuramente nós possamos escolher o amor que hoje nós estamos plantando. Pois é, amigos, não esqueçam, diferenças não são divergências. Às vezes no nosso seio familiar, ou até mesmo na nossa vida profissional, social, nós temos pessoas completamente diferentes da gente. Mas isso não significa divergência. Veja bem, a harmonia, ela não precisa que seja todo mundo igualzinho. A harmonia, ela está na diversidade dos gênios e dos gostos. Manter essa diversidade não quer dizer que a gente tem que viver em conflitos e discórdias. Não. Sabe qual é o segredo da harmonia? É a integração. Está em adaptar-se, ou seja, adaptar o seu gênio, o seu caráter, ao caráter e gênio do outro. O que significa isso? Complemento. Você fazer de si mesmo um complemento do outro. Isso não quer dizer que você está destruindo a si próprio. Não. É acrescentar o gosto, a virtude, aquilo positivo do outro que caminha contigo, a você mesmo. A nossa vida fica o quê? Mais rica? Sim. Mais abundante, não é verdade? E aí você me pergunta, e quantos aspectos negativos que todos temos? Vamos usar o amor de amigo? Sabe aquele amor de amigo que a gente reconhece a humanidade do outro, né? E mesmo assim a gente continua a admirá-la, apesar dos defeitos. Nós julgamos que as virtudes daquele amigo, né, são mais do que suficiente para prosseguir o afeto. E é assim. Então eu termino com um trecho do livro O Espírito da Verdade, Chico Xavier e Valdo Vieira, né? E nós temos ali, quem escreve essa frase é Lins de Vasconcelos. Como o nosso tema é vidas sucessivas, ele diz assim, abre aspas, renascemos e remorremos milhões de vezes, contraindo e saudando as obrigações do passado, né? Amor é a solução para os nossos compromissos espirituais. Auxiliemo-nos mutuamente. Então eu desejo para todos nós, né, que nós possamos aproveitar as oportunidades oferecidas pelo Pai Celestial. Lembra que o ano é matematicamente perfeito, não é verdade? Mas nós temos 365 oportunidades novinhas a cada dia, ano por ano. Então aproveitemos assim. Abraços fraternos.